Glórias a Deus. Você que está conosco pela primeira vez, mais que uma igreja, nós queremos ser a sua família. Isso não é um slogan. Desafio você a conhecer mesmo, de uma maneira mais íntima, a nossa vida como igreja, conhecendo um dos nossos pequenos grupos multiplicadores, conhecendo a nossa escola bíblica dinâmica, que faz parte da Academia Memorial de Educação, é um treinamento para a vida. Convido você realmente a conhecer o nosso ministério infantil, o Mimo, que tem sido fantástico, que Deus tem feito ali, a musicalização infantil, onde as crianças estão aprendendo desde cedo, não só música, mas a adorar a Deus. Você também que nos assiste pela internet, que Deus abençoe a sua vida e é convidado a estar um dia conosco aqui também. Irmãos, Deus trouxe um tema inusitado, porque Deus falou comigo em frente ao meu computador, olha só. Deus trouxe um tema inusitado para a minha palavra nessa noite. Num português, com um pouquinho de inglês, na verdade, a nossa mistura. Um dia eu treinei o inglês, fui lá para os Estados Unidos falar com meu filho, ele falou assim, o que você falou? Achei que eu estava falando bem inglês. Então eu sei que eu não vou falar certo, então eu vou falar em português também, mas o tema da minha mensagem poderia ser, erradamente, reset, mas vamos colocar reset, tá? Reset. Esse é o tema da palavra. Talvez você já usou essa teclazinha no computador, talvez você já precisou restabelecer, reconfigurar, voltar a um modo inicial o seu computador, voltar ou no original mesmo, você precisou disso. Alguns celulares, a maioria dos celulares tem ali, quando você vai bem no final dos ajustes, tem ali para você resetar, reiniciar ali, e a última opção já é desligar. Então eu queria pensar com você sobre essa palavra, reset. Esse botão no computador, ele costuma ser indicado em caso de travamentos, erros, quem usa, por exemplo, o Windows ou outro sistema operacional, já se viu numa situação que você fala assim, eu acho que está sem memória esse computador, a memória RAM dele não está, é pequena e vai travar. Então o grande diferencial de usar essa tecla, que além da velocidade para limpar completamente a memória RAM do computador, ela leva a uma configuração básica original. E quando eu fui vendo essa questão de voltar a algo original, Deus foi ministrando ao meu coração e algumas coisas eu fiquei pensando, você já imaginou se o seu esposo tivesse esse botão reset? Se pudesse apertar ele e dar uma resetada? Você já imaginou se fosse o seu filho, esse filho meio desobediente, assim, eu vou voltar ele num estágio inicial lá, eu vou dar uma resetada nele? Você já imaginou que essa sua filha aí, você fala assim, essa minha filha, eu não criei ela para isso, por que ela está desse jeito? Se eu tivesse esse botão de dar uma resetada nela, usar o reset. Você já pensou se tivesse esse botão para a gente usar e poder trazer num modo inicial, num modo diferente de como você gostaria? Seria ótimo, né? E eu estava pesquisando sobre o significado dessa palavra reset, e eu descobri, e aí na pesquisa lá eu vi um negócio, e eu falei, na língua coreana, eu tenho que ver a tradução desse negócio, e o cara era um cantor, e essa música dele eu achei interessante, que a letra, uma parte da música dizia assim, há um mundo vazio, profundo no meu coração, me salve, eu quero recomeçar, eu quero recomeçar, eu quero recomeçar. Olhos solitários presos na escuridão, existe alguém para segurar a minha mão? Eu quero reiniciar, eu quero reiniciar, eu quero reiniciar. E quando eu falei, eu estou no caminho certo, Deus quer que eu use mesmo esse tema para a minha palavra. E eu fiz um segundo tema para a palavra, na verdade é reset mesmo, mas Deus falou para mim destacar algumas letras dessa palavra. Retorne para o Senhor enquanto há tempo. Porque a palavra verdadeiramente é retornar. E Deus colocou no meu coração de que nós precisamos talvez dar um reset na nossa vida. E talvez Deus preparou essa noite para você fazer isso. E não vai ser através do pastor Richard, mas vai ser através da palavra dele e pelo poder do Espírito Santo. Talvez a gente vai ter que segurar essa tecla por um tempo para até acontecer isso nessa noite. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Lamentações 3, versículo 40. Eu estou usando a Bíblia King James atualizada, que eu estou apaixonado pela King James atualizada. Mesmo assentado, Lamentações 3:40. Está depois de Jeremias, tá?
está sendo projetado, eu quero que você acompanhe. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, me coloco agora na dependência do Senhor totalmente. Te peço que teu Espírito Santo, que habita em mim, e que habita em nós, e age no meio da tua igreja, que ele tenha toda a liberdade no meio do teu povo, e que a tua palavra venha com força, e de maneira poderosa, possa, Senhor, penetrar no coração, na mente, na alma, na vida de cada um aqui, que ninguém fique de fora. Deus, eu me escondo atrás da cruz, eu me escondo atrás da tua mão, eu chego diante do Senhor de maneira humilde. Pai, eu quero me humilhar diante da tua presença, e Senhor, que o Senhor seja exaltado nessa noite, em tudo. Essa é minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e retornemos rapidamente para o Senhor, amém? Deus usa o profeta Jeremias para alertar o povo. Você sabe que a visão de Jeremias, quando ele chegou, era dos muros caídos, da cidade destruída. Você sabe que Jeremias chora diante da ruína que ele vê, mas o Senhor dá uma palavra para ele entregar para o povo, e essa palavra é que havia algo errado, algo que estava travando o povo, algo que estava impedindo o povo de prosperar. Como você às vezes está diante de um trabalho, uma coisa que você quer fazer no computador e ele travou. Fala, meu Deus, e agora? Havia algo errado, e o chamado de Deus é para retornar, é para voltar ao Senhor, é para dar uma resetada mesmo ali. Voltar é uma palavra do Antigo Testamento para arrependimento. Aqui o profeta chama o povo a examinar-se, avaliar, colocar à prova seus caminhos e então retornar a Deus. A minha oração é que nessa noite o Espírito Santo possa tocar a sua mente, o seu coração, e você dizer, sonda-me, ó Deus, vê se eu preciso retornar, vê se há em mim algum caminho mau, trabalha na minha vida. Porque Deus, da mesma forma que falou com Jeremias, e eu creio que Deus, hoje, Ele me traz aqui para dizer que é um dia de conserto, é um dia de retornar ao Senhor, e eu faço isso, irmãos, com temor e tremor diante do Senhor. Eu não sei há quanto tempo você começou a sua jornada espiritual, eu não sei até mesmo se você já está numa jornada espiritual. A jornada espiritual é uma crescente, é de você querer cada vez mais de Deus, cada vez mais receber do Senhor, cada vez mais ser cheio do Espírito Santo, ter essa plenitude do Espírito Santo na sua vida. Talvez tem pessoas que ainda nem começaram essa jornada espiritual, talvez tem pessoas que estão no meio da jornada, talvez tenha pessoas que já estão num nível alto da sua vida espiritual, já se sentem realmente num nível mais alto, porque pagam um preço para estar assim, e eu entendo que essa palavra é para todos nós, mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que você considera um nível alto na vida espiritual? Você acha que já chegou no pico, no topo da sua vida espiritual? Eu já contei isso, não vou contar na íntegra, mas no momento da minha vida que eu achava que eu estava mais no topo, foi o momento de uma queda. Então a palavra nessa noite não é sobre estar no topo, é para você saber nos momentos difíceis, quando está havendo queda, como agir, como estar diante dessa situação. Para ilustrar o que eu estou perguntando, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o ponto mais alto da terra? Você sabe? Coloca para a gente, Delmar. O Monte Everest, 8.840 metros. Dá uma olhada nessa foto. Se você sabe quantas pessoas já chegaram no topo do Everest, há uma lista de pessoas que pedem e pagam para subir nesse monte tão perigoso. De acordo com os dados do Himalaia, dezembro do ano passado, 5.294 pessoas até dezembro subiram lá. Desses, 1.211, a maioria deles são guias de etnia Sherpa, que já foram várias vezes lá. Então, como eles já foram várias vezes lá, com pessoas que só foram uma vez, o número já chegou de pessoas que chegou no topo de 9.159 pessoas. Há uma certa atração chegar no topo do Everest, mesmo com muitos riscos de morte, mesmo com muitas pessoas que morrem quando vão tentar escalar.
Mas há uma relação, um certo detalhe constrangedor sobre essa questão de chegar no topo do Everest. Deixa eu te fazer uma pergunta. É mais perigoso subir o Monte Everest ou descer o Monte Everest? Bem, pelo modo que eu já fiz a pergunta, você já deve ter falado assim, é mais perigoso descer. E é verdade. Morrem mais pessoas na descida do que na subida. E podemos fazer uma aplicação espiritual para a nossa vida. Os momentos que estamos no monte são os momentos que nós sempre estamos celebrando vitória. Os momentos mais difíceis são os momentos que você tem que descer para o vale. Eu vou te perguntar uma outra coisa. Você tem um cuidado extra para sair do ponto alto quando você está voltando? Tem gente que quando vai para orar numa vigília, vai no monte, né? Vai cuidando cobra, vai cuidando tudo, mas na hora de voltar, esquece das cobras, porque está tão cheio, né? Eu já vi pessoas na volta da vigília terem algumas situações. Uma pergunta sobre isso. Na meteorologia, você prefere o sistema de pressão alta ou baixa? Eu creio que a maioria prefere a pressão alta. É onde o ar fica mais estável. Num sistema de pressão baixa, ocorrem mais tempestades. Sabia disso? Eu quero destacar para você que a sua vida, minha vida, nossa vida, a vida de qualquer pessoa, é uma série de subidas e descidas a pontos altos e pontos baixos. Você já viu a história de um rapaz, dois amigos conversando, e falou assim: ei, você ficou sabendo do João? O que foi com o João? O avião dele caiu. Sério, isso é mal. Não, mas ele estava de paraquedas. Oh, isso é bom. Só que ele estava caindo e estava de paraquedas e o paraquedas não abriu. Oh, isso é mal. Não, mas tinha um monte de feno assim onde ele ia cair. Oh, isso é bom. Só que no lugar onde ele estava para cair havia aqueles ancinhos, aqueles rastelo com a ponta para cima. Isso é mal. Não, mas ele não caiu em cima, ele caiu fora do monte de feno. Isso é muito mal. Essa história ilustra que às vezes você tem momentos que é altos e baixos, coisas boas que acontecem, coisas ruins que acontecem. Os pontos altos e os pontos baixos são sofridos. E há algo dentro de nós que nós queremos estar mais no ponto alto. Queremos estar mais com o céu em nós do que na terra. Há um momento, a história conta a Bíblia em Mateus 17, é um relato que você conhece, que Jesus ele vai para o monte, ele vai para a montanha com os discípulos, onde eles têm uma das experiências mais lindas, mais fortes ali, onde Moisés, Elias aparecem para eles ali, e há um momento até que os discípulos e Pedro falam assim: Senhor, não vamos embora não, vamos fazer uma cabana, vamos ficar aqui. A gente quer ficar no monte, a gente quer ficar no lugar alto. E eu acredito que na sua vida, na minha vida espiritual, nós vamos ter momentos altos e momentos baixos. Eu lembrei de uma história do pastor Christian. Eu ia trazer a foto, a filmagem, mas como não tinha autorização, não fiz isso. Mas quando nós estávamos no Egito, nós íamos para um lugar muito alto. Você lembra que a gente ia para o Monte Sinai? É um ponto alto da nossa vida, a gente ia para o Monte Sinai. Só que daí quando o pastor Christian soube como que a gente ia para lá, soube que a gente ia gastar muito tempo para chegar no Monte Sinai, ia ser sofrido. E aí ele chega lá, nós temos os camelos que a gente ia pegar, e o camelo estava lá embaixo. E o pastor Christian subiu no camelo, todos nós subimos, mas o camelo do pastor Christian queria ir para o alto também. E eu não sei se você sabe que o camelo, quando ele levanta, ele vai para duas alturas, ele tem a primeira e tem a segunda. Mas o camelo do pastor Christian, ele teve a primeira, a segunda, e ele continuou pulando. Pastor Christian foi um verdadeiro cowboy de camelo. Foi uma experiência, ele foi um ponto alto é que ele não caiu. O ponto baixo é que a mão dele tinha quebrado, depois nós descobrimos, né? O dedo quebrou, ponto baixo. E uma pessoa me ajudou na ilustração, eu gosto de citar a fonte, eu só não vou falar o nome, mas tem um grupo nosso de futebol, do pessoal aí, o pessoal manda muita coisa, tem um pessoal romântico, manda e fala assim: eu quero levar um dia minha esposa para o Egito, eu acho que o cara mandou isso por causa disso. E ele viu um passeio romântico lá, ele mandou para a gente, do marido, com a esposa lá no Egito, pastor Christian. E essa pessoa ilustra bem o que ia estar no ponto alto e no ponto baixo. Põe para a gente, Delmar, aí. Eu não vou falar que foi o Emir não, viu, que mandou para a gente esse vídeo aí. Botafoguense entende bem desse negócio de ponto alto, ponto baixo.
Ó, que romântico. Irmão Clóvis e irmão Início fizeram esse passeio também. Ai, gente, isso ilustra muito o que eu estou dizendo para você, que é estar num ponto alto e estar num ponto baixo. Estava tudo dando certo ali. A vida da gente, toda vez que eu vejo esse vídeo vermelho, eu não aguento, tem que compartilhar com as pessoas, que a gente tem que sorrir também, viu? Ai, meu Deus. É possível ficar no alto? Você viu que não é. Não é. Ai, ai. Se você olha a Bíblia, o que você encontra é um desfile de altos e baixos. Você olha para a Bíblia e você vai ver exemplos de história da Bíblia que você conhece, que você às vezes quer olhar só para o ponto alto, mas tem pontos baixos na vida da pessoa. Por exemplo, Daniel na Bíblia. Daniel era muito fiel a Deus, isso é um ponto alto, você concorda comigo. Mas por causa da fidelidade dele, tem um ponto baixo, ele é jogado para os leões. Mas o ponto alto é o que o Senhor fechou a boca dos leões. Então você vê que a vida, ela é assim. A história de Jonas, ele fugiu de Deus, isso é um ponto baixo. Foi engolido por um grande peixe, isso é um ponto baixo. Mas o peixe vomitou ele, parece ser algo ruim, mas isso foi um ponto alto. Você vai para o Novo Testamento, você encontra Jesus no dia do batismo dele. Ouve-se a voz do Pai: este é meu filho amado, de quem eu comprazo, de quem eu tenho muito prazer. Olha que subida, como é bom nós sermos reconhecidos pelo Pai como filhos amados. Mas o que acontece imediatamente após esse momento de reconhecimento de quem Jesus era? Jesus vai para um ponto baixo, ele fica 40 dias sendo tentado pelo diabo no deserto, antes de começar o ministério dele, tendo sede, tendo fome, tendo solidão e sendo tentado pelo diabo. O ponto alto é que ele sai dali e começa o ministério dele já fazendo milagres, fazendo maravilhas. Isso é um ponto alto. Mas aí o que acontece? Tem um ponto baixo novamente na vida de Jesus. Ele é crucificado, ele é morto. Mas o ponto alto é que ele ressuscitou. Isso é uma subida. E o ponto alto é que Jesus depois ascendeu aos céus. E o ponto alto é que ele vai voltar mais, não vai voltar mais como servo sofredor, vai voltar como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Então a nossa vida é cheia de subidas e descidas, pontos altos e pontos baixos na nossa vida. E talvez você possa perguntar: pastor, como eu vou saber se eu estou no caminho certo para, quando tiver um ponto baixo na minha vida, eu conseguir estar bem, estar firme, não cair? Eu quero usar a palavra de Deus para trazer algumas verdades para a gente nessa noite sobre esses pontos altos e pontos baixos. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2, de 2 a 5. Mesmo assentado, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a sua perseverança, e que não podes suportar maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Que Deus abençoe
sua palavra nos nossos corações. Notem a descrição que é feita desses seguidores de Jesus. Eles começaram uma jornada na fé, eles cresceram na sua fé, é óbvio que eles tinham um claro senso de propósito na vida, eles serviam ao Senhor com gratidão, com emoção, com alegria, com diligência, mas no meio dessa jornada deles, algo aconteceu. Houve um ponto baixo na vida deles. Em algum ponto do caminho, em sua jornada com Jesus, algo mudou. E a Bíblia me mostra que não era um problema de trabalho, porque eles eram trabalhadores. Eles estavam realizando o seu trabalho muito bem. Por sinal, a Bíblia diz assim que, olha, vocês fazem muito bem o trabalho de vocês. Vocês perseveram, vocês até aguentam o sofrimento. Então o Senhor está dizendo que eles estavam agindo corretamente. Então o trabalho não era o problema. Não creio que era um problema a falta de informações. Não creio que estavam pensando em coisas erradas. Eles tinham toda a informação correta. Você sabe qual que era o problema? Amor. Amor. Eles estavam sofrendo do que eu posso descrever como uma instabilidade de sentimentos. Quero fazer uma pergunta para você. Você já passou por uma instabilidade de sentimentos? Seu coração ardia por determinada paixão e agora está gelado? Isso acontece muito dos relacionamentos, de namorado, de noivo, de marido e mulher, infelizmente. Eu não amo mais, eu não sou apaixonado mais. Quantos se lembram? E ontem foi maravilhoso participar de um testemunho, de um culto a Deus ali da Tati, do aniversário dela. E eles testemunhando não só os 18 anos de casado, mas o aniversário dela, que não foi 40 anos, foi 4.0, né? Mas eles deram um testemunho do casamento deles, as fotos de como eles se encontraram. E eu fiquei imaginando, não só de vocês, mas casados que estão casados há muito tempo assim, como que foi? Quando você encontrou a Cláudia, hein, Carlos? Primeiro encontro. Será que, deu aquela... O estômago começou a gelar assim, deu aquele parece um monte de borboleta dentro do peito. O Silvio até riu ali. Quantos lembram? Os olhos brilhantes daquela paixão entusiasta, daquele amor que você não queria sair de perto dela. Vocês se lembram? Já faz muito tempo, talvez alguns já não lembram mais. E eu quero dar algumas qualidades desse primeiro amor. Na verdade são atributos deste amor, que foi o que aconteceu com essas pessoas. E eu não vou falar sobre casais, mas serve para você também aqui nessa noite. Porque esse primeiro amor, o primeiro atributo dele, é que existe um desejo insaciável de conhecer o outro. Porque quando se apaixona, quando decide amar aquela pessoa, você quer conhecer aquela pessoa. Há um desejo insaciável. Você tem um desejo... Quantos casados se lembram quando vocês namoravam, quando ficaram noivo? O primeiro encontro, como foi? Você se lembra o nervosismo para encontrar? Como que é seu primeiro encontro? Será que vai dar tudo certo? Alguns depois de um tempo, vão sair, vamos ter um dia um jantar romântico, comemorar o primeiro mês de namoro. E nesse primeiro jantar talvez nem tocavam na comida, e nem estava preocupado, ele se preparou para aquele jantar, já foi olhar antes o preço no lugar, lá na cantina romana, no lugar, vou ver o preço, ver quanto que é para eu chegar lá e não ter a surpresa, para eu chegar lá e falar assim, pode escolher o que você quiser. Ficam conversando e conversam animadamente, o garçom fala, já pode, vamos pedir? Ainda não, tá bom. Conte alguma coisa sobre você, sobre os seus pais, seu hobby, o que você gosta de fazer. Que música que você escuta? O que você faz no final de semana? Me conte seus sonhos de futuro. Você pensa em casar logo? As meninas já perguntam. Mas os relacionamentos permanecem assim? Para você pensar sobre esse atributo número 1 do amor, que é de conhecer cada vez mais o amado, a amada, de saber mais dela, como tinha no início, e depois o que mudou? O segundo atributo é que existe um investimento pesado no relacionamento. Esse é um segundo atributo do primeiro amor. Investimento pesado por quê? Você quer investir muito. Você investe seu tempo. Você esquece dos seus pais, esquece da família, esquece do tempo.
É um que vai para a casa do outro, parece que não vai voltar mais. Fala, acho que já casou, já mudou, não vai voltar mais. Aí quando vai para a casa do outro, meu filho está aí? Está aqui sim. O tempo não passa. Posso passar no final do expediente do seu serviço? Posso passar lá na faculdade? Será que eu posso te ver amanhã? Depois da manhã também? Eu poderia ficar o dia inteiro só olhando para você. Há um investimento, ursinho, coraçãozinho, chocolate, flores. Eu poderia passar a noite inteira acordado só falando com você. Dinheiro? A gente não tem, pode não ter, mas não é problema. A gente divide, a gente se ajuda, eles saem para jantar. Olha, eu quero ir no shopping. Vamos. Pô, mas anda à vontade, pode dar quantas voltas quiser no shopping. Olha, se você quiser comprar alguma coisa, eu estou com dinheiro aqui, estou com cartão. Não quero nada. E não quer nada nessa época. Hoje você consegue imaginar esses mesmos indo no shopping? No shopping. Vou ficar sentado aqui te esperando. Tem gente que está baixando a cabeça. O investimento é pesado. Dinheiro, tudo. Investe tempo, investe o dinheiro, investe tudo. Esse é um outro atributo do amor. Mas há um outro atributo. Existe uma intensa preocupação em seu coração. Será que ele está bem? Será que ela está bem? Você tem um desejo insaciável, investe pesado, mas depois há uma preocupação intensa no seu coração. Será que ele vai gostar da comida que eu vou fazer? Será que ela vai gostar do meu perfume? Da Jequiti? Será que ele está bem? Será que não precisa de nada agora? Gente, nada mais ocupa o coração deles. É um pensando no outro. Filho, o que, mãe? Parece que está no mundo da lua? Não é lua, é ela mesmo. A pessoa é o seu tesouro. Eles se preocupam. Tem até música preferida um do outro. Qual que é nossa música, minha música? Tem isso, né? Não vou falar disso hoje não. Mas o que aconteceu? O que acontece com esse amor? Porque esse é o ponto alto. Esse é o ponto alto. O que aconteceu com o amor? Apocalipse 2,4 diz algo revelador sobre esse amor. É algo revelador. Veja bem o que está em Apocalipse 2,4. Não está escrito que vocês perderam o primeiro amor. Não está dizendo que você perdeu o primeiro amor. Olha o que está dizendo. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. Foi uma escolha que você fez. Você parou de fazer as coisas que você fazia. Parou de investir. Parou de se preocupar. Na realidade, foi uma série de pequenas escolhas. Porque o Senhor sempre tem o melhor para a gente no amor dEle, no relacionamento dEle com a gente. O Salmo 34,8 diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Ou seja, o Senhor, Ele quer que a gente conheça o quanto Ele é bom. E Deus é bom o tempo todo. E nele nós devemos refugiar. É porque nele não é apenas desejável, mas é de confiança. O amor, esse amor que eles abandonaram, na verdade estavam abandonando a confiança, porque é um amor baseado em confiança. Porque esse amor, quando você tinha no início na sua vida com Deus, lembra quando você entregou a vida para Jesus? Você não conseguia passar tempo longe demais dele. Você não conseguia ficar sem orar, sem ler a Bíblia. Você não conseguia ficar sem cantar um louvor. Você não achava que tudo que você fazia para ele não era suficiente. Eu tinha que fazer mais por ele. Mais por ele. O amor o conquista e você quer ser conquistado por Jesus o tempo todo. O estudo bíblico está acontecendo, eu quero estar lá, eu quero aprender mais sobre Jesus, eu quero conhecer mais sobre Ele, eu quero saber tudo sobre Ele. Senhor Jesus, o que o Senhor gosta? Qual a sua música preferida? Qual o seu hobby, Senhor Jesus? O Senhor gosta de chocolate? O Senhor gosta de ursinho? Tem versículo para decorar? Eu quero decorar tudo que importa para Ele. Tem vigília?
você está lá. Tem PGM, você está lá e você fala, não quero só estar lá, eu quero trabalhar, eu quero ser um líder, eu quero auxiliar, eu quero ser hospedeiro, eu quero abrir a minha casa. Nada mais que você quer fazer a não ser se dedicar para Ele. Jesus Cristo é o foco da sua vida total, é o seu coração, a sua devoção todo para Ele. Ele é um sistema de pressão alta, você que está sempre com Ele no alto. Ele proporciona um dia de sol e de estabilidade na sua vida. Todos os dias são assim. Não. Jesus falou, olha, no mundo você vai ter aflições, vai ter momentos baixos. E aí, você vai continuar comigo? Na riqueza, na pobreza, na doença, na enfermidade? Vai ter aflições, vai ter lutas. Tem bom ânimo. Eu venci, você vai vencer também. Mas o que acontece? Você abandona o seu primeiro amor. O que você vai fazer se isso acontecer na sua vida? O que você vai fazer se isso já aconteceu na sua vida? Como você recomeça a caminhada para uma nova jornada espiritual com Ele? Eu sei que serviu de ilustração, para aplicação para os casais também, para os relacionamentos, mas tudo começa com Ele. Apocalipse 2 dá uma resposta para você. O primeiro passo para restaurar essa jornada, para restaurar esse amor, Jesus mesmo responde, Ele diz assim, lembre-se. É interessante que Jeremias, ele é muito disso, na hora que ele está no meio daquela aflição, da destruição, ele fala assim, eu quero trazer à minha memória as coisas que me dão esperança. Talvez até para o seu casamento, para o seu relacionamento, lembre-se. Peça para o Senhor trazer à memória coisas que dão esperança. Alguém consegue se lembrar de quando estava tão faminto espiritualmente, que não conseguia ir embora, não queria que o culto acabasse? Você não se importava se o culto fosse um pouco mais longo, se avançasse na hora, não importava, você só queria estar ali. Sabe quando você está apaixonado por Cristo? Em seu primeiro amor você chega cedo e fica até mais tarde. Eu brinco com muitas pessoas que eu falo assim que eu vou dar a chave da igreja, mas eu fico feliz que eu vejo o amor pela casa de Deus, o amor de estar aqui. Não percam isso, gente, não percam isso. Talvez haja um desejo insaciável em você de conhecer melhor Jesus. Você investe tempo pesado no relacionamento, você lê a palavra, eu quero comprar várias traduções, eu quero comprar bíblias de estudo, eu quero comprar chaves bíblicas, eu quero comprar dicionários, eu quero conhecer comentários bíblicos, eu quero conhecer Ele totalmente, porque eu quero agradá-lo. Ele é a intensa preocupação do coração, tudo que você quer é amá-lo e agradá-lo. Você se lembra? Você se lembra? Quem abandona o primeiro amor, se esquece. Mas quem ama não esquece. Deus se lembra. Deus se lembra. Deus se lembra daquela vibração do seu coração na primeira vez. Deus se lembra de quando Ele entrou no seu coração. Deus se lembra quando Ele te salvou. Deus se lembra quando Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Deus se lembra de cada momento. Deus se lembra de quando a primeira vez que você leu a Bíblia, que a Bíblia era só um livro para você, como fosse secular, mas quando aquela Bíblia, como se fosse assim, a Bíblia estava grávida, e ela deu o primeiro filho para você, quando você entrou dentro de você a palavra, e aquilo gerou vida dentro de você, e falou assim, eu quero mais filhos, eu quero mais da palavra, eu quero mais do Senhor, eu quero comer mais, eu quero beber mais, eu quero conhecer mais. Deus lembra da sua coragem. Quando você mesmo sem saber, sem ter feito cursos, você teve coragem de falar a primeira vez para alguém do que Jesus fez na sua vida. Você teve coragem de falar dele. Você não escondeu o seu namorado, você não escondeu o seu marido, você não escondeu o seu Deus, você teve coragem. Ele se lembra quando você fez isso. Tentaram te envergonhar, tentaram te humilhar, mas Ele viu que era um ponto baixo da sua vida e falou assim, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Ele lembra cada vez que você levantava as mãos, entregando adoração para Ele. E eu quero dizer para você, Ele mandou dizer para você que Ele tem saudade, porque Ele vê que não é só levantar as mãos, você não levanta o coração para Ele. Ele se lembra.
Ele se lembra. Ou quando você mantinha a sua vida aberta, como fosse um copo vazio, e fala assim: me enche, Deus, me enche. Mas que cheio eu quero estar do Senhor. Me enche, Deus. Deus, enche a minha vida mais uma vez. Ele se lembra quando as lágrimas vinham fáceis em seu rosto, quando você se emocionava com as coisas dele, quando você chorava pela obra missionária, quando você chorava pelas almas perdidas, quando você chorava pelo que estava na rua, quando você chorava pelo que estava doente. Ele se lembra cada visita que você fez para alguém enfermo. Ele se lembra de cada palavra que você deu para alguém. Ele se lembra de cada oferta que você entregou. E eu quero dizer para você, ele sente falta de tudo isso. Ele sente saudade de você. Talvez Deus esteja dizendo: preciso estar com você cada dia. E quando me dói, quando eu não ouço a sua voz. Dói quando você não está comigo. Quando me dói quando você está longe de mim. Quando me dói quando você diz que está ocupado demais para gastar tempo na minha presença. Como me dói saber que você está tão vazio de mim. Você sabe mais do que tudo. E como seu pastor, eu quero apenas argumentar com você. Eu estou falando para você de um relacionamento de amor com aquele que te criou e que te ama mais que qualquer pessoa. Deus já provou esse amor por você. Houve um tempo em que você anotava na sua Bíblia, fazia anotações de tudo que Deus falava com você. Você até carregava um bloquinho, ou anota no celular. Seu bloco de notas, talvez no celular, você anotava. O que fazer então? Seu amor por Deus era de alguém apaixonado por Ele, alguém intenso por Ele. Quero dizer para você que talvez nessa semana você deva buscar um tempo a sós com Deus. Marque um encontro com Ele. Marque um tempo a sós com Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te encontrar. Você pode nessa noite dizer: Senhor, eu quero marcar um encontro com o Senhor. Deus, estou com saudade do Senhor também. Você podia dizer isso para Ele hoje? Deus, eu me lembro, e nessa noite eu estou voltando. Tem uma letra de uma música que na hora que eu estava preparando a palavra, veio do meu coração, diz assim: abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir. Sentir o quê? Teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Esse é o desafio do Senhor nessa noite para mim e para você. Agora olhe para o versículo 5, outra vez. Note qual é o próximo passo. Se o primeiro passo é lembrar-se, o versículo 5 diz também: arrependa-se. 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 Agora essa é uma palavra um pouco mais pesada, ou totalmente pesada, porque o que significa arrependimento? Será que você pensa que são pregadores gritando essa palavra com uma voz de fogo? Não, a verdadeira definição de arrependimento, e ele só pode vir se o Espírito Santo estiver trabalhando na sua mente, no seu coração nessa noite. Eu gosto dessa definição de arrependimento que eu vou te falar aqui agora. Arrependimento é: eu reconheço que não devia estar aonde eu estou. Arrependimento é que eu não devia estar aonde eu estou. Não está falando só de lugar, está falando de estado, está falando de situação. Por isso vou dar meia volta e ir para onde eu deveria estar. Isso é arrependimento. Essa é a verdade que Jeremias estava dizendo ao povo. A mesma verdade que eu comecei o culto de Lamentações 3:40. É para você resetar, para você voltar a um estado inicial. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los. Prove que o Senhor é bom. Prove que o Senhor é bom. Ele tem o melhor para você, não só dessa terra, Ele tem o melhor dos céus para você.
retornemos. Eu gosto dessa coisa que ele fala assim: retorne rapidamente para o Senhor, para o seu primeiro amor, retorne para Ele, corra para Ele. Ou seja, dê uma boa olhada no seu modo de viver, reordene a sua vida diante de Deus. Então, primeiro você se lembra, segundo você se arrepende, mas tem uma terceira coisa que você precisa fazer: faça o que você costumava fazer no princípio. Faça o que você costumava fazer no princípio. Dá um reset. Retorne para o Senhor enquanto há tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Deixe o ímpio o seu caminho. Restabeleça, reconfigure, retorne a uma condição, a uma configuração inicial. Volte a fazer as coisas que costumava fazer no princípio. O que fazer? Dê um passo de cada vez. Dê um passo de cada vez. Sabe como? Você não chega a uma montanha espiritual com um passo apenas. Tem que dar o primeiro. Para a gente ir para o Monte Sinai, a gente já tinha que dar um primeiro passo. Você não vai conseguir sair de um grande vale com um passo apenas também. Então, o que fazer? Você vai colocar um pé, depois o outro pé. Eu quero desafiar você nessa noite a começar a dizer: Senhor, eu quero fazer o primeiro passo. O Senhor disse assim: para o mar abrir, precisa primeiro pôr o pé na água. Precisa dar o primeiro passo. Dê um passo correto de cada vez. Acho que às vezes ficamos sobrecarregados com os nossos compromissos assumidos diante de Deus e não fazemos o essencial. Às vezes você faz tantas coisas, mas não faz o essencial. Ficamos desanimados, desistimos. Mas sabe de uma coisa? Seria demais você comparecer nos cultos. Eu acho que de hoje até a virada do ano, dia 31, a gente deve ter mais uns 9 final de semana, uns 10, sei lá, um pouco mais. Comece dizendo assim: eu vou me alimentar, eu vou em todos os cultos. Comece indo, fala assim: eu vou fazer uma sequência, eu não vou faltar. Pelo menos 9 cultos, 10 cultos seguidos, eu não vou faltar. Eu vou começar a ir na escola bíblica. Olha, eu não sou de ler muito. Eu vou começar a ler os versículos que o pastor Rich manda. Não vou simplesmente passar eles sem olhar. Eu vou fazer mais que isso, eu vou abrir minha Bíblia. Eu vou começar a decorar. Tem a feira do denário, as crianças decoram. Todos os pais, eu louvo a Deus os pais que acabam tendo que estudar a Bíblia, porque tem que estudar para a feira do denário. É uma benção. As crianças sabem mais do que a gente, versículo. Mas comece. Meu filho decorou 10 versículos. Eu vou decorar um por mês que seja. Comece a decorar um por mês. Comece. Apenas 5 minutos, talvez, orar antes de fazer as coisas. Olha, tudo que eu vou fazer, eu vou orar antes agora. Vou pegar só 5 minutos. Para não chegar atrasado, sai mais cedo. Só um versículo. Talvez coloca na porta da geladeira e fala assim: eu vou pôr esse versículo aqui, eu não vou abrir a geladeira se eu não decorei esse versículo. Você vai até emagrecer. Eu não vou abrir a geladeira se eu não decorei o versículo. Ó, que dieta boa. Mano, abre a geladeira para mim, não vale. Grave isso. Precisa de ação. A ação leva à emoção. Sabe o que eu falo assim? Eu não estou afim de fazer nada. Se você começa a fazer, as coisas vão acontecer. Se você não entra numa brincadeira, você não vai se animar para ela. Se você não entra no jogo, você não vai jogar. Se você não entra no mar, você não vai ver a onda. A expectativa é que você comece hoje a dar um passo. Cada passo que a gente dá em direção ao nosso primeiro amor, Jesus Cristo, a gente está conhecendo mais dele e se tornando mais parecido com ele. E ele vai transformando a gente de glória em glória. O Senhor vai trabalhando na nossa vida. Isso é obediência. Para a gente voltar ao primeiro amor, a gente precisa obedecer. Seguir a Jesus, saindo das montanhas e indo em direção aos vales, significa uma série de passos pequenos para nos fortalecer.
Olha o que diz Filipenses 3,16. Agora que estamos no caminho certo, vamos permanecer nele. Nem para a direita, nem para a esquerda. Segue em frente, meditando na palavra dessa lei, de dia e de noite. Porque certamente o Senhor fará próspero o teu caminho. Certamente o Senhor vai fazer você próspero. Certamente o Senhor vai fazer vitorioso. Talvez você possa perguntar assim: Pastor Rich, como que eu vou saber? Como que eu vou saber se eu estou ficando parecido com Jesus? As pessoas vão notar e vão falar para você. As pessoas vão ver em você o brilho de Jesus. As pessoas vão ver a alegria de Jesus. As pessoas vão perceber que você está apaixonado, que você está apaixonada. As pessoas percebem. O seu filho vai se apaixonar, a sua filha vai se apaixonar à medida que você se apaixona pelas coisas de Deus. Em Gálatas 5,16 a Bíblia diz: vivam no Espírito. Isso significa deixar Deus, o Espírito, trabalhar em você, e depois você vai produzir o fruto, e aí o Senhor vai fazer coisas tremendas na sua vida. 2 Coríntios 8,11 diz: e já que começaram a agir de modo tão entusiasta, vocês devem prosseguir até o fim, com a mesma alegria, dando de tudo quanto puderem, de tudo quanto possuem. Que ideia maravilhosa é essa? Que ideia maravilhosa. E talvez você pergunte: mas pastor, e se eu agora dar esse reset? E de repente eu tropeçar novamente? De repente eu cair? De repente eu não conseguir? Eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo que você falhe, mesmo que você erre, Deus nunca vai falhar. Quando você falha, Deus não vai falhar. Você pode tornar isso pessoal na sua vida? Saber que quando você falha, o Senhor está ali para te levantar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você pode repetir comigo isso? Quando eu falho, Deus não falha. Quando eu falho, Deus não falha. Quero dizer o que significa isso para você. O cuidado de Deus por você nunca vai falhar. Ele não quer que você caia. Ele vai te ajudar a não cair. Houve um momento em sua vida que você precisou de encorajamento de Deus. Você precisa saber que Ele estava lá e cuidou de você. O Senhor pode te mostrar nessa noite que teve vários momentos da sua vida que Ele estava com você. Ele está dizendo para você e para mim: não temas, eu não vou te deixar. Eu nunca te deixarei. Deus não é um amigo só para os bons tempos, irmãos. Deus é um amigo para todo tempo, para todo momento. Ele sabe quando você cai. Ele não se alegra com isso, mas Ele está ali, porque Ele não falha, pronto para te levantar, pronto para te restaurar, pronto para trazer você. Eu quero finalizar, para a gente orar já sobre isso, contando uma história que eu recebi, uma história verídica. É uma história muito simples. Eu queria que você prestasse atenção nessa história para a gente orar. Uma mulher chamada Janete, ela contou sobre um voo que ela fez nos Estados Unidos, de Tucson para Phoenix. Ela relatou uma viagem que ela fez. Essa viagem não é uma viagem longa, mas ela fala que ao lado dela sentou uma mulher com uma criança, um bebezinho. E quando o avião decolou, aquela criança já começou a chorar muito. Começou a chorar, eu não sabia se era dor de ouvido, o que era. E a mãe começou a dar suco para ela. Aí ela não parou de chorar, daqui a pouco a mãe deu leite. E ela só olhando. Daqui a pouco deu uma fruta para ela. E aí quando eles estavam quase perto de aterrissar, aquela criança já não estava chorando, mas ela começou a vomitar. E vomitou tudo na roupa e vomitou na mãe. E já estava no procedimento para aterrissar. A mãe tentou ainda limpar. E todo mundo no avião tentou assim meio que ajudar, mas não podia nem levantar, porque estavam já todos no procedimento com o cinto para aterrissar. Mas ela ficou observando e cuidando. Essa mulher conta essa história de quando chegou no aeroporto, o marido estava lá, esperando a esposa e a filhinha. Ele estava com flores, estava com a camisa branca. E quando ele chegou, a mulher, que já estava também toda suja, entregou a filhinha nos braços dele.
e falou que ia para o banheiro se limpar, para depois pegar a menininha para limpar. E ela falou assim, talvez quando ele olhou para aquela menininha cheia de vômito, ele falou assim: essa não é minha filha, toda suja, você não pode ser minha filha toda cheia. Mas ela conta que aquele pensamento ruim na cabeça dela não devia nem ter chegado, porque quando o pai viu aquela criança toda suja, ele tomando, mas falou assim: filha, eu estava com saudade de você, e beijou aquela criança, beijou com vômito, com tudo, beijou, falou: papai já vai limpar você daqui a pouco, mas minha saudade é tanta, que não importa como você está, importa que você está no meu braço novamente. Quando eu vi essa história tão simples, eu me lembrei da história do filho pródigo, da nossa história. Não importa até onde você foi, importa o lugar que você está aqui essa noite ouvindo essa palavra. E eu creio que o Senhor pode resetar nosso coração, se você deixar. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, curvasse a sua fronte.